Vamos lá, pessoal, vamos tratar de um assunto importante. No contrato de seguro, no que diz respeito ao seguro de vida, e se o segurado se suicidar, a seguradora continua tendo a obrigação de indenizar? Então, uma discussão que é uma discussão polêmica, mas é uma discussão que temos que trazer, sim, no estudo, objeto de estudo, para que possamos estudar, tá bom? Vamos juntos, vamos tratar desse assunto tão importante aqui, tá bom? Mais um ponto que merece, sim, uma atenção especial nesse sentido. Quero falar com você aqui a respeito, né, dessa informação. Existem muitos boatos, né? Boatos, inclusive, boatos absurdos, né, que eu vejo em relação a esse assunto, e não, já é uma situação pacificada. É uma situação que nós temos já um regramento definido. Então, vamos lá, vamos bater um papo sobre isso, que merece uma atenção especial, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos aqui, no caso de seguro de vida, o Superior Tribunal de Justiça já chegou a um consenso, isso é fato. Se o suicídio ocorreu antes dos 2 primeiros anos do contrato, não. Então, a melhor resposta em relação a essa pergunta, se no seguro de vida o segurado se suicidar, a seguradora continua tendo a obrigação de pagar a indenização, segundo o entendimento pacificado, depende. Se o suicídio ocorreu antes dos 2 primeiros anos do contrato, não. O beneficiário não terá direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos 2 primeiros anos de vigência inicial do contrato, ou nos 2 primeiros anos depois do contrato ter sido reiniciado, né? A chamada recondução, depois de um tempo suspenso, conforme artigo 798 do Código Civil. Eu trago como exemplo, o beneficiário não terá direito à indenização, mas receberá o valor da reserva técnica já formada, ou seja, terá direito à quantia que o segurado pagou a título de prêmio para a seguradora. A seguradora será obrigada a devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica já formada, mesmo que fique provado que o segurado premeditou o suicídio. Se o suicídio ocorreu depois dos dois primeiros anos, ficou pacificado, os 2 primeiros anos do contrato, aí sim. Se o suicídio ocorrer depois dos 2 primeiros anos do contrato, será devida a indenização, ainda que exista cláusula expressa em contrato. Essa cláusula é considerada nula, é nula a cláusula contratual que exclua a indenização da seguradora em caso de suicídio ocorrido depois dos 2 primeiros anos do contrato. Isso aparece no 798, parágrafo único. Assim, se o suicídio ocorre depois dos 2 primeiros anos, é devida a indenização, ainda que exista a cláusula expressa dizendo que a seguradora não deve indenizar. O seguro e suicídio nos 2 primeiros anos ficou pacificado, então, se o suicídio acontecer nos 2 primeiros anos, o beneficiário poderá receber o seguro, provando que o segurado não agiu de forma premeditada. Essa também é uma pergunta, né? E se o suicídio ocorrer nos 2 primeiros anos, se tem também alguma relevância discutir se a premeditação do segurado. Diante dessas perguntas, esses questionamentos, eu trago a resposta não, porque a redação ela é dada pelo artigo 798 do Código Civil, e é muito clara, inclusive direta. Se o suicídio ocorrer dentro dos 2 primeiros anos do contrato, a seguradora não estará obrigada a indenizar o beneficiário. Em outras palavras, durante os 2 primeiros anos da vigência do contrato, o suicídio é risco não coberto por força de lei, e isso é fato. Então, perceba que a legislação estabeleceu um critério objetivo para regular a matéria e sendo, portanto, sim, relevante a discussão a respeito da premeditação ou não. Tá? O artigo 798 adotou critério também objetivo, temporal, para determinar a cobertura relativa ao suicídio do segurado, afastando o critério subjetivo de premeditação. Isso também já está pacífico. Acontecendo o suicídio nos 2 primeiros anos do contrato, o beneficiário não terá direito à indenização, quer tenha sido suicídio premeditado, quer tenha ocorrido sem premeditação, não importa, não é isso que vai determinar a situação prática, o julgamento. Essa escolha do legislador teve como objetivo conferir maior segurança jurídica, evitando discussões sobre o elemento subjetivo, ou seja, a respeito da intenção do segurado. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive da segunda sessão, onde nós tivemos um julgado do RESP 107-6945, de origem do Paraná. Na época, o relator, o ministro João Otávio de Noronha, julgado lá em 2015. Né? Então, importante. Então, a discussão relevante
é o suicídio premeditado ou suicídio não premeditado. Nós sabemos que na prática, para fins de contrato de seguro, o suicídio premeditado é aquele que o sujeito, o qual o segurado faz o seguro, pensando na ideia de suicidar para deixar a indenização para o beneficiário. Em outras palavras, o segurado agiu de má fé, porque quando fez o seguro, já tinha essa intenção. O suicídio não premeditado, por sua vez, é aquele no qual o segurado, né, quando assinou o seguro, o contrato de seguro, não tinha a intenção de se matar, tendo a vontade surgido posteriormente. Como se percebe, provar essa intenção do agente é algo extremamente complicado, difícil, né? Razão pela qual o Código Civil, de forma acertada, na minha opinião, abandonou esse critério sem sentido nenhum. Trago também aqui o enunciado o enunciado 187. Esse enunciado é muito importante, cuidado com esse enunciado, o 187 da Jornada de Direito Civil, que diz o seguinte, inclusive o 187 trazendo o respaldo do artigo 798, no contrato de seguro de vida, presume-se de forma relativa ser premeditado o suicídio cometido nos 2 primeiros anos da vigência da cobertura, ressalvado o beneficiário o ônus de demonstrar a ocorrência do chamado suicídio involuntário. O referido enunciado está em sentido contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, né, de fato, e não deve ser adotado em provas de concurso, e nem na prática também não é o que vem sendo pré-estabelecido, ponto importante também, tá? Então, vale a pena bater um papo sobre isso também. Em relação à súmula sobre o tema, a súmula 105 do Supremo esclarece que, salvo se houver havido premeditação, o suicídio do segurado no período contratual de carência não exime o segurador do pagamento do seguro. Já a súmula 61 do Superior Tribunal de Justiça, eu falei a primeira do Supremo, a segunda do Superior, que é a 61. O seguro de vida cobre o suicídio não premeditado. Então, resumindo, né, os enunciados acima foram aprovados ainda sobre o Código Civil de 1916, atualmente com a redação do 798 do Código Civil e com um novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de fato manifestado no RESP 1334005 de origem de Goiânia. O que podemos concluir é que as duas súmulas encontradas foram superadas, isso porque, já conforme explicado, o critério adotado pelo Código Civil atual é meramente temporal, menos ou mais 2 anos. O Código Civil 2002 abandonou o critério de forma absoluta da premeditação. A premeditação do suicídio não serve mais para nada, né? E não deve nem sequer ser trazida à discussão. Então, o advogado, a advogada que leva isso em discussão precisa tomar cuidado, porque está usando uma tese totalmente ultrapassada. Resumindo, no seguro de vida, se o segurado se suicidar, a seguradora continua tendo a obrigação de pagar a indenização, ponto final. Se o suicídio ocorreu antes dos 2 primeiros anos do contrato, não. O beneficiário não terá direito ao capital estipulado quanto ao seguro, né, uma vez que o suicídio ocorreu nos 2 primeiros anos da vigência inicial do contrato ou 2 primeiros anos depois do contrato ter sido reiniciado, tá? É recondução também. Então, importante. Então, fica claro aqui o nosso estudo para que a gente possa, de fato, ajudar com base na prática, né, e não orientar o nosso cliente de forma equivocada, tá bom? Eu agradeço a você, muito obrigado, um abraço a todos, tá bom? E até a próxima. Muito obrigado, gente.